Bom dia! Hoje nós vamos entrevistar a cantora mineira que canta e encanta com sua voz doce e suave. Regina Souza tem 3 discos autorais e participou de espetáculos como O Homem da Gravata Florida, O Homem que Sabia Português, Asa Europeia e os CDs Hebraico e Os Gigantes da Montanha. Como e quando surgiu seu interesse pela música? Bom dia. Desde criança que o meu passatempo era brincar de teatro. Acho que como toda criança, né, que as habilidades florescem assim, né, nas brincadeiras lúdicas, assim, nessa coisa informal, eu já gostava muito de cantar e atuar, né, com os meus irmãos, fazer teatrinho e tal. E desde então eu soube que era isso que eu queria fazer da vida. Mas até chegar aí foi um longo caminho. E você era tímida quando você começou a cantar? Eu sou até hoje. Não deixei de ser, não. Eu não sei se todo artista tem isso, né? Tem muitos artistas que não, que eles já encaram um palco assim com uma tranquilidade, Mas todo artista, quando vai chegar em frente a uma plateia, assim, que tem um público, assim, não tem como não ter um frio na barriga. Esse frio na barriga é importante até para a gente firmar o corpo, buscar o estado de concentração e para poder fazer o que ele tem que fazer, seja dar um texto, ou cantar, ou tocar. Em 98, você lançou um CD em parceria com a cantora Marina Machado, cantando em hebraico. De onde surgiu a ideia de produzir esse CD e como que foi o processo de aprender a cantar em hebraico? O hebraico foi um projeto da fotógrafa Márcia Chanizon, que ela é judia e ela passou um ano em Israel, no kibbutz, e fez umas fotos. E quando ela voltou, ela queria fazer uma exposição. E ela queria que nessa exposição tivesse música. E ela tinha chegado recentemente, a Marina tinha feito um show que tinha sido super bacana em BH, no Teatro Alterosa, e falaram da Marina e ela chamou a Marina. Só que quando ela apresentou o repertório, era um repertório que tinham 2 cantoras. Dentro do repertório tinham 2 cantoras que cantavam, irmãs até, e elas cantavam Yiddish, que é uma mistura do hebraico com o alemão. E eram 2 vozes. E a Marina, então, a gente já se conhecia da escola da Babai, a gente já fazia aula juntas e tudo. E aí a gente já éramos amigas e ela me chamou para cantar. E aí a gente começou a aprender. E foi muito louco, porque tinha o Yiddish, que era a mistura do hebraico com o alemão, o hebraico, tinha o ladino, que é uma mistura do hebraico com o espanhol. E a gente pegava aquilo, a gente ouvia e escrevia o que a gente estava ouvindo, né? Shibolet basade kol habaruach veomes garim kida uven merchav harim yom kvar yafuach. Agora é difícil de cantar, na época a gente cantava isso muito. O aparelho fonador, ele é todo diferente. O sociólogo Heber de Souza, o Betinho, havia escrito um livro para as crianças chamado Asa Europeia, lançado em 1999. Você teve a ideia de transformar um texto em um CD para a campanha Natal Sem Fome, idealizada pelo Betinho também, que teve uma primeira triagem independente de 4.000 cópias e se esgotou muito rapidamente. Qual foi a sensação de ver o seu trabalho concluído e fazendo tanto sucesso? Até hoje, esse trabalho é um trabalho surpreendente, porque eu fiz 3 discos para a campanha da fome. O primeiro foi o Prato Feito, em 97, foi inclusive no ano que o Betinho morreu, que foi um CD onde tinha só composições que tratavam sobre o tema da fome. O segundo foi Ação pela Vida, também com o mesmo enfoque. E na verdade, o terceiro, lendo a história dele, eu tive essa ideia de transformar, mas eu jamais iria imaginar que o disco tivesse o alcance que tem hoje,
que ele é interpretado em todo o Brasil, de norte a sul. Várias escolas infantis, elas usam o DVD como apresentação teatral das crianças na escola, tanto usando sua música quanto interpretando, as crianças fazendo as Zeropeia e tudo. A música Quem Sou Eu, no seu CD Outonos, diz um pouco sobre sua árvore genealógica. Qual foi o motivo para que você escrevesse essa música? O que te inspirou? Me inspirou um trabalho terapêutico de constelação familiar que eu faço. E por isso eu comecei a pensar, como é que é isso? O que é que eu trago da minha mãe, do meu pai, da minha avó, dos meus bisavós, dos meus antepassados? E aí eu fui buscando. Aí veio isso, a Zilá era filha de Maria, que era filha do Henrique, e Mariquinha, que a minha mãe era Zilá, e fui indo. E aí nisso tudo, quem sou eu? Né? Nesse mundo todo, a gente está aqui girando, nesse mundo a gente acha que está parado, mas está girando, né? Logicamente a Terra girando e a gente aqui parado sem sentir esse movimento todo. A gente nunca está no mesmo lugar, nunca somos os mesmos, apesar de parecer. E o que a gente traz disso? Então essa foi uma pergunta que eu acho que a gente faz a vida inteira, né? Quem somos nós, né? Quem sou eu? E acho que a gente termina, acho que a gente só deve saber lá do outro lado. Ou, bem, tem o livro Arroz de Palma, que é muito lindo, do Francisco Azevedo, que é um ex-diplomata. Ele tem 2 livros lançados, Arroz de Palma e Doce Gabito. Um livro muito lindo, que começa com isso, um avô que ia fazer um almoço de família, ele aos 88 anos. E eu acho que, talvez assim, quando a gente chegue nessa idade, assim, a gente consegue dar uma passada, assim, né? Olhar para trás, o que a gente lembra, e entender a nossa vida, a nossa trajetória, né? Existem projetos futuros na sua carreira? Eu acabei de lançar um CD, esse em versões, que eu te falo, eu ainda não fiz um show dele, que ainda vou fazer um show de lançamento, e estou preparando um musical novo com o Odilon Esteves, que é um outro ator, que é um musical que se chama A Mesa, que é a relação das pessoas com a comida, a relação das pessoas em volta de uma mesa, o que se passa em volta de uma mesa, numa relação familiar, de amigos, de casamento, de namoro. Para encerrar, eu gostaria que você tocasse uma música pra gente. Tá bom. Eu tentei